Olá, pessoal. Bem-vindos ao Boas Opções, no nosso programa semanal em que nós abordamos o mercado do ponto de vista de mais longo prazo, não mais só a visão do diário, e sim a visão do semanal e longo prazo. É importante ter essa noção, porque muita gente opera em termos de tendência e quem opera tendência precisa conhecer quais são as tendências de mais longo prazo para poder operar com mais segurança. Né? Então é importante esse tipo de avaliação. Tem aí na tela os meus livrinhos, estão disponíveis no Clube de Autores. Quem tiver interessado em aprofundar conhecimentos, ter mais, vamos dizer assim, clareza nas coisas, profundidade no conhecimento, esses livros poderão ser úteis, tá bem? Estão disponíveis aqui em Clube de Autores. Quem puder e quiser ajudar o canal, inclusive, está aqui disponível. Bom, vamos dar uma olhadinha. Eu vejo, como hoje é sábado, eu estou gravando isso no sábado, eu vejo também o que aconteceu na sexta, porque senão a gente ficaria sem ver os ativos principais no diário. Né? Então eu vejo o diário rapidamente e depois vou para o semanal. Aí nós temos o Ibovespa no diário, que fez ontem nada mais, nada menos do que um segundo inside bar. Este é um inside bar, este é um inside bar do inside bar. Então aqui tem um candle, inside bar, inside bar. Esse é um padrão II, inside bar. Tá? E revela forte indecisão do mercado. Inside bar já é uma indecisão do mercado. Quando você começa a fazer inside bars atrás de inside bars, quer dizer que a indecisão do mercado é muito, muito grande. Ou seja, qualquer direção poderá ser aventada a partir disso aqui. Começa a ficar muito ruim. Para quem está vendido, já começa a ficar duvidoso de que isso vai cair. Para quem está pensando em operar comprado, ainda não é a hora, porque também fica duvidoso o que vai ser feito. Pode explodir para qualquer lado. Tá? Então, quanto mais inside bars acontecerem aqui, raramente acontecem mais de 3. Tá? Então, padrão I, é muito raro acontecer mais de 3. Mas, havendo, sempre maior, quanto mais, maior a indecisão. Dentro do diário, ainda a probabilidade é maior de vir buscar esta região de magneto. Por quê? Porque isso aqui é uma região inteira de suporte. E essa aqui, então, um suporte violento. Vinha caindo forte, está chegando perto, parou, mas não quer dizer que tenha parado de vez. Né? Vamos ver o que diz o semanal. Para te poder. Mas observe que isso são dois candles de indecisão em sequência. No semanal, nós tínhamos a movimentação de queda, chegou naquela região que eu assinalo, subiu, teve aqui uma tentativa van de fazer uma queda forte logo na primeira semana desse ano, subiu, atingiu a resistência, que está dada aqui por esta região de congestão e aquela linha lá, e de lá para cá vem caindo. Andou de lado, perdeu a média de 200, muito significativo isso, e vem caindo mais, com um detalhe, a banda de Bollinger do semanal começa a abrir. Isso não é um bom sinal. Tá? Não é um bom sinal, sim, no sentido de quem está comprado, claro. Né? Ou querendo comprar, ou tem carteira de ações, tudo isso. Quem está posicionado no mercado esperando uma subida, com esse sinal da banda de Bollinger abrindo, não é favorável. Definitivamente não é favorável. A venda era aqui, porque isso era uma movimentação lateralizada. Na perda do candle 6 era venda e o cara está vendido até agora. Há sinais pelo semanal de sair? Não, senhor. Tá? Temos um volume acima da média, um volume muito grande. Tá? Candle que nada indica saída. Pelo semanal, a busca dessa região é uma probabilidade muito grande. Ok? Então, vamos ver agora o nosso amigo dólar. No diário, o dólar vem fazendo um nada, como a gente vem falando há muito tempo, tá? Um nada. Ele está parado aqui em torno da média de 20 e não faz nada. Esse aqui, ó, novamente, esse é um candle, esse é um inside bar daquele e esse é um inside bar deste. Então temos um padrão II também no dólar. Tá? Só que junto da média de 20 para ser pior. Ou seja, para ser mais indeciso, você está na média de 20, que é o ponto de equilíbrio do mercado. Então nós temos um ponto de equilíbrio e o ativo fazendo pequenas movimentações e afunilando em termos de volatilidade. Observe que o corpo dos candles está diminuindo. Isso é significativo, isso é importante. Tá? O corpo dos candles está afunilando. Isso aqui é um prenúncio de uma explosão de volatilidade em não muito tempo e que nós não temos como saber para que lado é, porque ele está numa uma congestão exatamente no meio dela. Tá? Em teoria, como ele vem do alto da congestão, ele vem buscar o fundo. Só que ele parou aqui há tanto tempo que eu eu não apostaria nisso. Eu não botaria o meu dinheiro nisso aqui, falando assim, ó, vem para baixo. Ou também para falar a verdade, também não faria se vem para cima. O que eu esperaria era romper essa zona de confusão aqui, ó,
E para o lado que romper, eu até atuaria, mas nesse momento está muito confuso mesmo. Não diz nada, está tudo parado e mostrando mais indecisão. Do ponto de vista semanal, que é o que nos interessa aqui, nós estamos no alargamento. Tá? Isso aqui era muito claro, já foi dito, quando chegou aqui dava a compra, deu. Tá? E aí agora está também no semanal fazendo aquele mesmo princípio. Observe que os corpos dos candles estão diminuindo. A amplitude deles até diminuiu nessa semana, mas não antes. Mas o corpo está diminuindo. Muita atenção a isso. Tá? Muita atenção a isso. Ok? O que fazer no dólar? Nada, está parado aqui. Do ponto de vista semanal, as médias estão alinhadas. Tá? Você observa que todas as médias estão alinhadas. Aqui ainda está subindo, mas há o alinhamento das médias. Ó, tendência terciária, tendência secundária de baixa. Do ponto de vista semanal, a ideia é vir buscar aqui embaixo. O diário está muito indeciso, mas o semanal, que também mostra indecisão, mas continua com tudo alinhado para vir buscar essa região mais inferior aqui. Vamos para a Petro no diário. Petro ontem resolveu fazer um movimento bacana. Observa que ela tinha feito este candle, tá? Que tinha sido um candle que nós falamos. Olha, você tem duas formas de ver isso aqui. Num canal de alta, que é esse traçado em azul, que não é o que eu costumo ver. Eu não gosto de canais e eu não estava olhando isso com este canal. Eu estava olhando isso com esta formação em rosa, que é uma congestão. Em sendo uma congestão, aqui é topo de congestão, era venda e foi o que aconteceu. Porém, teve esse candle sobre a média de 200, depois um outro que fechou abaixo da média de 200, tentativa de romper o candle para baixo, não conseguiu e subiu. Esse candle tinha sido um candle sinalizando para quem opera isso aqui como uma tendência, tá vendo que tem fundos cada vez mais altos? Então o cara operaria aqui, ó, com a compra. Se ele comprou quando fez esse candle, ele sofreu o dia inteiro de anteontem e ontem o cara teve uma certa redenção porque viu o seu lucro, o seu trade voltar pelo menos para o positivo. Não é aquela Brastemp ainda, mas voltar para o positivo é sempre bom. Não é muito ruim você estar trabalhando num trade que você acabou de entrar e daqui a pouco o trade está no negativo. Isso acontece comigo toda hora, mas é desagradável. Eu digo, é sempre muito desagradável. Tá? Então aqui ó, você observa que ele está voltando para dentro do canal. Para quem trabalha com esse canal, houve aqui uma certa titubeação e voltou para dentro do canal, que é importante para quem vai trabalhar esse canal. O ponto era de compra para buscar isso lá em cima. Tá? Lá em cima é aqui, tá? 30 e tantos reais. É essa a movimentação. Como vai chegar até lá, nós não sabemos, mas a ideia é essa. Do ponto de vista de congestão, que é o meu ponto de vista pessoal, isso aqui não diz grandes coisas, é uma movimentação dentro do zigue-zague descendente, não diz grandes coisas, eu busco sempre oportunidades de venda nessa situação. Por quê? Porque já atingiu o topo e eu estou buscando chegar aqui embaixo. Então seria aguardar para posições de venda. Vamos ver o semanal o que nos diz. Do ponto de vista semanal, a coisa está complexa, porque a Petro está fazendo grandes nadas. Tá? Ela vem há várias semanas, quase que esse ano, depois que abriu 2, 3 semanas do ano, depois disso ela ficou andando aqui, ó, dentro dessa pequena congestão. Aqui fica até mais fácil de ver, que tem um ponto aqui, outro lá, tal, e você fica aqui nessa congestão. E essa semana que passou, apesar do volume ter sido realmente muito bom, é uma semana que mostra total indecisão do ponto de vista semanal. Tá? Foi para baixo, foi para cima e parou no meio. Tá? Juntinho da média de 20, ó, que está juntinho da média de 20, que já está inclinada para baixo. O que você faria aqui do ponto de vista semanal, Campos? Cara, eu não faria nada. Tá? Eu, se tivesse, estaria vendido por conta dessa posição aqui em cima. Estivesse operando essa congestão por conta desse ponto de venda aqui na semana número 7 e seguiria vendido. Tá? Não há nenhum motivo do ponto de vista semanal para o cara deixar de pensar nisso. Que aqui é uma congestão, vende topo, compra fundo, não há o que fazer. Se você utilizar o canal, que aqui também dá para ver, ó, você consegue traçar o canal, aqui não fica tão claro porque esse canal estaria mais inclinado um pouquinho para cima, mas não é muito longe disso. Para quem está operando pelo canal, chegou a oportunidade de compra, fundo do canal, região de suporte, o cara poderia ter comprado. Eu fico meio assim de operar isso aqui como um canal de alta, tá? Não me parece. Eu vou olhar depois os setores e vocês vão ver que as coisas não estão tão boas no setor assim. Vamos ver a Vale. Do ponto de vista da Vale, nós tivemos zigue-zagues descendentes, muito claros, né? Vinha fazendo zigue-zague descendente após bater naquele topo onde tinha o valuation,
tinha aquela região de resistência muito forte. Nós começamos a sinalizar aqui embaixo, tá? De muitos e muitos dias antes disso acontecer. Quem não aproveitou, deu mole. Mas tinha aqui essa possibilidade de grandes ganhos e o cara vinha fazendo zigue-zague descendente, tudo muito bem, tudo muito bom. E nós mostramos que essa seria a região de suporte na parte superior e depois na parte inferior. Um dos dois pontos teria sido um suporte mais importante. Eu até saí de um trade que eu vinha posicionado nele justamente quando chegou nessa parte superior, foi nesse candlezinho aqui, ó. Quando atinge aquela parte superior, eu saí fora. Depois disso, teria até dado um ganho maior. Infelizmente, eu não peguei essa parte. Acontece, né? A gente não pode também querer pegar tudo. Aí, chegou nessa região, que é esse suporte aqui de baixo, houve a movimentação para cima, inclusive com esse belíssimo gap. Tá? Um gap anormal para Vale. Ela tem muitos gaps, mas gaps como esse não são os mais comuns. Observa que esse é um gap chamativo, esse é outro gap chamativo, enquanto ela faz uma porção de gaps mesmo. É da natureza da Vale fazer gaps. Mas esses dois, este e este, são bastante fora da média, valem a pena ser analisados em especial. Isso aqui tem maior cara de gap de ignição, volume de ignição, gap de ignição saindo numa região de suporte. Tudo para isso, e a gente vai pensar em princípio que é essa a ideia. Mas nós sinalizamos que, infelizmente, para quem não estava comprado aqui, só os ousados estariam. Pouca gente compra suporte assim, a seco. Né? O cara precisa de um candle de confirmação, campus, ai, não posso. Aí, se comprou aqui, se deu bem. Se não comprou aqui, deixou para comprar nesse candle, já estava mesmo muito próximo do nível de resistência anterior, que era esse nível. Tá? Então, quem deixou para comprar nesse candle já estava numa situação não muito confortável, porque o seu stop está abaixo disso, no mínimo, e o seu alvo imediato é esse. O segundo é esse gap. Então fica tudo muito pertinho. Fica mais difícil de você manter uma adequação no seu controle de risco. Desde então, o que ela fez? Chegou nessa região e não está tendo muita força para passar. Ela sobe. Tá? Observe que esse candle é de baixa, mas ela está em alta, porque tem o gap. A Vale faz muito isso, faz gap de alta e trabalha em baixa. No final do dia ela terminou em alta. Mas quem operou no day trade e operou na alta perdeu dinheiro. Então, é importante ter essa diferenciação. O ativo está em alta, mas ele operou um candle de baixa. Interessante isso, sempre faz. Mas vamos ver o semanal, que é o que nos interessa mais. No semanal, o ativo vinha numa tendência de alta. Observa que saiu aqui lá do limbo, fez um pivô, aqui era a entrada, veio novo pivô, nova entrada. Observa aqui o nível de resistência lá atrás, ó. Era o nível de resistência, chegou exatamente nele, como era previsto. Né? Tudo muito previsível nesse sentido. E aí, forte semana de queda, e depois disso, quedas, quedas, quedas. Chegou na média de 20. Média de 20, preço bom de compra. Está aqui a compra que muita gente fez. Quem opera para longo prazo, os preços estavam muito convidativos. Observa que daqui de cima até aqui, o desconto, fazendo a conta, foi 83,68 divididos por 98,55. O preço tinha caído menos 1. O preço tinha caído 15% daqui até aqui. Poxa, você tem um ativo que você gosta por qualquer motivo, do qual você quer ser sócio por qualquer motivo, e ele está 15% mais barato do que estava, muita gente vai comprar. Né? Faz sentido. Observa que quando a gente faz o valuation, e eu comentei isso, se você quiser, tem um vídeo onde eu fiz esse valuation aqui, esse número, eu fiz essa conta aqui em novembro do ano passado. A Vale estava mais ou menos por aqui. Outubro, novembro, estava mais ou menos por aqui. Então eu fiz a conta desse valuation e eu comentei isso. Tá? Se você olhar o vídeo, só procurar por valuation no canal, que você vai encontrar vários, não só o da Vale, mas outros também, em que o preço ideal de compra, o preço ideal do ativo não é o do valuation. O do valuation ele é estimado como caro para muita gente. Embora esse seja o valor justo da ação, as pessoas não querem ter a ação pelo preço justo. Elas querem ter a ação pelo preço barato. É óbvio. Eu quero comprar um troço barato e vendê-lo quando ele estiver caro. Essa é a ideia. Para quem compra. Então, se eu quero comprar um troço barato e vender quando ele está caro, e o preço justo é esse, qual é o preço justo de um ativo? Nesse caso, você faz a conta aqui do valuation e chega nele. Mas qual é o preço justo de um carro? O preço justo de um carro é aquele que o mercado paga por ele.
Tá? Não adianta eu ter um carro que eu acho que vale 200 mil e todo mundo no mercado só quer pagar 100. Então, o preço justo do carro, 100. Não adianta eu achar que é 200. Tá? Minha opinião não interessa, interessa a opinião de consenso do mercado. Ora, se todo mundo paga 100 no carro e eu conseguir comprar o carro por 70, quando o carro tiver, por qualquer motivo, eu comprei o carro, dei uma reformada nele, uma pintada, sei lá o que eu fiz no carro, e o carro está subindo de preço, subiu de preço, eu consigo anunciar ele por 100. Eu posso tentar vendê-lo a 120, 150, mas pouca gente vai pagar. Por quê? Porque o consenso de mercado é que pague 100 pelo carro. Então, esse é o preço justo. Esse é o preço que eu, que comprei barato, tenho que almejar como preço bom de venda. Eu posso tentar vendendo 130? Posso, mas eu muitas vezes não vou conseguir. E outras vezes vou ficar com aquele ativo parado durante um tempão, perdendo oportunidades e perdendo valor. Tá? O dinheiro, por mais que vocês não pensem nisso, o dinheiro, mesmo aplicado, ele tem perda de valor se ele não acompanhar certos parâmetros. Então, eu posso tentar 130 e ficar 6 meses ou um ano para tentar vender. Esse tempo que eu estou esperando para vender, eu estou perdendo dinheiro. Parte daqueles 30 que eu vou vender a mais, eu não vou ficar com eles. Ele vai valer menos, porque demorou muito tempo para passar. Então, em termos de valor, quando você vê um ativo cair do preço justo para 15% a menos, pode ser para muita gente, e é o que este candle indica, que o ativo estava barato. Aí você fala, pô, mas muita gente não faz essa conta toda aí que você fez, não, Campos. É verdade, muita gente não faz. Embora os grandes players atuem do ponto de vista fundamentalista, muito que eles fazem é fundamentalista, nem todo mundo faz essa conta. Mas não precisa fazer a conta. Você pode tirar todas as linhas dessa tela e o que sobra aqui é a média de 20. O que é a média de 20 do semanal? O preço justo do ativo para você comprá-lo. O preço justo de compra é a média de 20 do semanal. Mais ainda, se eu opero num prazo elevadíssimo, o preço justo de compra do ativo é a média de 200. E eu vou mostrar isso para vocês por que isso serve. Vamos botar as nossas linhas aqui de novo. Observa aqui, tem tudo isso aqui. Aqui é 15%. Aonde é 30% a menos desse valor? Vamos lá. 96,21 multiplicado por 0,7. Isso aqui é 30% a menos do valor. Esse valor menos 30% dá esse número. 67, 3, 4 pouco. 67 e por aqui. A partir dessa linha para baixo, daqui para baixo, muitos investidores fundamentalistas vão dizer que esse papel está de graça. Está dado, como se fala. Porra, vale tá dada. Quando chegar para baixo desse número aqui, o pessoal vai meter os ferros comprando. O valuation que eu fiz em novembro, com dados de 2021. Por quê? Porque a gente faz com os balanços anuais. Ora, o balanço de 2021 estava disponível aqui atrás. Em julho, julho, estava. Observa como quando chegou nessa região e as pessoas que fizeram o valuation chegaram em níveis mais ou menos parecidos. Valuation não é uma ciência precisa, como análise gráfica não é uma tendência precisa, mas a pessoa joga mais ou menos no mesmo nível. Tá? Então você pode achar que isso aqui está 100, outro vai achar que está 95, outro vai achar que está 110, mas a região é essa. Quando o cara faz o valuation, ele vai descobrir que os 30% abaixo do preço que ele jogou está mais ou menos nessa região. E olha como a Vale vinha desabando, parou nessa região, começa a ter... Isso aqui toda vez que joga para baixo, pressão compradora. Pressão compradora. Por quê? Porque está barato. Está barato. Está dado. E aí o povo compra. Tá? E aí o povo compra e pronto. Cada vez que subiu, voltou nessa região, o povo compra. Por quê? Porque está dado. Então, esse é o nível muito barato. Observa que a média de 200, que é uma outra forma, se você não faz através de análise fundamentalista, você utiliza duas médias para ver se está barato um ativo. A de 20, para quem opera num prazo relativamente mais curto. Observe que estamos no semanal, prazo curto, são 6 meses, 8 meses, é um prazo curto no semanal. Mas quem opera no semanal no prazo longo, 3 anos, 4 anos, longo, o cara vai achar, quando chegar nessa nível de preço aqui, o cara vai setar o pau comendo. E vai arrebentar a boca do balão, enchendo o bolso de vale. Os níveis não são muito diferentes. Tá?
Aqui dá uma diferença de R$ 2, R$ 3, é muito pouquinho. Então você observa que a análise gráfica e a análise fundamentalista, elas não estão assim tão distantes umas das outras. Embora a forma como cheguem naquele valor, naquela ideia, seja completamente diferente. Mas no fundo, o valor, o ponto onde as pessoas atuam não é assim tão diferente. No caso, média de 20, valor bom para quem está operando o vale no relativo ao curto prazo do semanal, está aqui a pressão compradora. Não era de esperar outra coisa. A tendência segue de alta? Segue de alta. Observa que ela perdeu nesse recuo, ela perdeu este topo, mas não perdeu este fundo. Aqui, ó, ela testou e subiu. Portanto, por enquanto, não há motivos para quem está no semanal sair do ativo. Pelo contrário, foi oportunidade de compra, de piramidagem, ou de preço médio, ou de como vocês quiserem chamar isso, aqui, certo? E ainda, o que a gente antevê? A gente antevê o seguinte, ou melhor, não antevê porque ninguém prevê o futuro. O que a gente espera? Espera que ela volte para testar um nível semelhante a esse. Não é necessário que chegue no mesmo nível, pode ser que pare um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima, mas que venha mais ou menos nesse nível antes da decisão final se o ativo vai deslanchar ou não. Tá? Por quê? Porque faz padrões mais ou menos como esse. Cai, padrões do passado que se repetem no futuro. Cai, aproxima da média de 20, volta para testar o nível anterior e aí toma uma decisão. A decisão aqui foi de queda, certo? Então é o que nós esperamos que aconteça aqui de novo, que volte para testar essa região de nível, não necessariamente caia depois, não sabemos, né, se vai cair ou não, vai depender aí de uma série de contingências do próprio ativo, mas que volte dessa região aqui nós esperamos. E aí, uma vez que chegue aqui, vai ser a hora da decisão, o que vai ser feito depois e tal. Mas nós temos que atuar dessa forma. No semanal, mantém-se a tendência de alta. Certo? A gente sempre dá uma olhadinha nos juros futuros. E aqui estão os juros futuros no diário. Observe que ele vinha nesse canal de queda, depois se manteve aqui na parte superior, perdeu o canal. E agora esse canal aqui já era, vou até tirá-lo da tela, que ele já não serve mais. Aqui ó, é uma congestão, tá? No diário, que precisa ser rompida e em sendo rompida a gente projeta o tamanho da congestão para cima, dá mais ou menos aqui assim, ó, pouco abaixo desse topo, mas lá nos 13% de taxa de juros. Por enquanto o ativo está rodopiando perto da média de 20, não é um local tranquilo para operar, mas tem potencial. O rompimento desse dia para cima vai romper a tal congestão e aí a coisa fica mais bacaninha. Tá bem? Vamos no semanal, ver como é que isso está. Tá? A coisa também não é muito esclarecedora, porque ele subiu, voltou para a média de 20, não perdeu, voltou para a média de 20, perdeu a média, mas não perdeu a região, e está aqui rodopiando em volta da média de 20. Novamente, digo, não é um ponto muito agradável para você fazer trade. Como nos juros, você não compra juros, vou comprar juros, não faz sentido, né? Não faz sentido. Você faz trades de compra e venda. Você compra um, vende o outro, faz o trade de arbitragem entre os dois tipos de juros. Arbitragem não é a palavra correta, é long and short é a palavra correta, entre os dois tipos de juros, o curto e o longo. Você escolhe qual que você vai operar, da forma como você vai operar, mas do ponto de vista nosso, que não operamos juros, isso aqui nos dá a indicar que há uma certa indecisão, o troço está meio parado, temos que aguardar. O zigue-zague é descendente, tá bem? O zigue-zague é descendente, porém fez um fundo aqui mais alto que o anterior, embola todo o meio de campo. Porque ó, vinha zigue-zague descendente, porém esse fundo é mais alto que aquele. Pronto, sacaneou o negócio. Agora, se não tivermos um topo aqui mais alto que o anterior, que vai negar essa pequena tendência de baixa, a gente vai ficar aqui num bololô danado, confuso. A parte interessante é o volume, muito, muito significativo nesse candle tão pequenininho. Chama atenção. Ok? Vamos dar uma olhadinha nos setores, tá? Nos setores, para a gente poder mostrar outros parâmetros para vocês. Esse é o setor bancário. Nós falamos isso durante essa semana porque nós comentamos a respeito de um desses ativos, que eu não lembro qual era, acho que era BBAS, que alguém pediu e a gente estava comentando sobre isso. Quando você vai operar um índice, a gente acabou de olhar o índice Bovespa, que é o índice geral do mercado brasileiro. E agora a gente tem aqui o índice de finanças, tá?
IFNC, tá? Tem um jeito de falar isso, eu não lembro. Eu não sei porque que eu tô com IFIX na cabeça. Já é a segunda vez que eu vou falar aquilo e quero falar IFIX, sendo que não é IFIX. Espera que resolveram botar um cachorro aqui do lado. Vai parar de latir? Bom, dei uma silenciada no cachorro sem magoá-lo, só fechei a janela. Então a gente olha aqui o índice financeiro. O índice financeiro, ele não tá legal. Se você olhar, esse é o diário do índice financeiro, tá? Ele vinha subindo, muito bacana, tal. Depois ele começou a fazer topos e fundos descendentes e chegou aqui um ponto que ele perdeu esta região aqui, ó. Perdeu aqui, soca para baixo, média de 20 caindo. Aí você olha, o índice geral está caindo, o Ibovespa. O índice financeiro está caindo. Então você tem os dois índices que governam aquela região, ou seja, as finanças, caindo e com sinais, no caso do índice financeiro, horrorosos. Isso aqui é um sinal muito feio de queda, que nada aqui indica que vai parar. O Ibovespa ainda está numa região de suporte, também aqui está numa região de suporte, tá bem? Mas o Ibovespa está numa região de suporte muito forte e com candles de indecisão. Aqui não tem candles de indecisão, tá? Isso aqui, ó, é candle de decisão de queda. A perda da mínima desse candle, do último candle aqui que fez, de sexta-feira, indica venda. Aí você olha os ativos do setor. Trabalhando abaixo da média de 20, 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 trabalhando abaixo da média de 20 e o BBAS também trabalhando abaixo da média de 20 nos últimos dias. Já vinha acima. Ele era a exceção. Quando eu fiz o vídeo ao longo dessa semana, se vocês olharem aí no café da manhã, vocês vão ver que tem algum dia da semana, que eu não lembro qual foi, a BBS estava trabalhando acima ou próximo. E nós falamos, olha, a probabilidade dela se manter acima é baixa. Por quê? Porque o índice geral está trabalhando abaixo, o índice Bovespa, que é o Ibovespa, está trabalhando abaixo, o índice financeiro está trabalhando abaixo e as suas parceiras também estão trabalhando abaixo. A probabilidade de você sozinho conseguir remar contra o oceano não é muito grande. Pode acontecer, mas não é muito grande. Você tem que trabalhar em termos de probabilidade. Mercado não é determinístico, não é certeza, não há jamais certeza no mercado. Nunca. Quem disser para você que tem alguma certeza é mentiroso. Não há certezas. Há probabilidades. E aí nós temos que trabalhar com probabilidades e a probabilidade jogava contra o BBAS. Então o setor financeiro está ruim, tá? Tá ruim das pernas. E nós temos que ver que tá ruim. Aí você fala, pô, então vou me manter fora. Não necessariamente, cara. Você pode operar vendido. Você pode operar, cadê? Aqui, ó. Operar vendido. Como ganhar dinheiro com a queda da bolsa. Você não precisa operar só quando sobe. Você não precisa falar assim, tá subindo, então tô aqui operando. Feliz, feliz e contente. Tá, agora não parou de subir. Vou me esconder na caverna e esperar voltar. Não, não. Não precisa ser assim. Você pode operar vendido. É fácil operar vendido. Tá? Pra verdade, é mais fácil operar vendido do que operar comprado, cara. A gente vive falando isso, as pessoas têm dificuldade para perceber. Então, tem oportunidade de venda. A BBAS tem oportunidade de venda. Itaúsa, Itube, tem oportunidade de venda. Aqui, BB3 está dando. Isso aqui é uma bandeira. Ó. Isso aqui é uma bandeira de baixa. A perda aqui indica venda. Sambi está no suporte. Se perder o suporte, é venda. Todos os candles aqui são de venda, tá? Ai, Campos, mas deu 3, 6 candles de venda, então vou comprar. Cara, não pense assim. Qual a probabilidade do próximo candle ser negativo depois de 6 candles negativos? Eu tenho certeza que metade ou 2/3 de vocês falam assim, claro que vai ser de alta. Ó. Cada vez mais fica provável um candle de alta, não é? Ó, depois de 3, 6. Não é verdade. A probabilidade desse próximo candle, o sétimo seguido de queda, ser negativo é de 50%. Tanto faz se aqui fossem 3, 5, 10 ou 15. Tanto faz. A probabilidade do próximo candle ser negativo é exatamente de 50%. Portanto, não se impressione que já caiu muito. O que interessa é se perder esse suporte. Se perder o suporte, você tem que operar de acordo. Ó, BBDC4, tá? Ó, fazendo aqui, chegando numa região novamente de suporte. Todos eles estão chegando na média de suporte. BPAC já foi. Já perdeu o suporte aqui atrás e babau. É para operar vendido. Então, fiquem atentos no setor que está indicando, quase todo mundo está chegando no suporte, mas a perda do suporte vai indicar venda. Do ponto de vista semanal, também, observa que o IFIX... Caramba! Oh, meu Deus do céu! Por que você chama de IFIX um troço que está escrito IFNC, ô jumento? Porra! Pois é, então o índice financeiro tinha
caído forte, voltou. Isso é um gancho da média. Para quem perguntou outro dia, o que é um gancho na média? É isso. E aí socou para baixo. Tá? Não tem dúvida disso aqui. Quando perdesse alguma dessas regiões, eu queria vender. Ah, eu não gosto de vender diretamente quando encosta na média. Eu entendo. Isso aqui é para gente mais, vamos dizer assim, mais agressivo em termos de trade. Ser um cara mais conservador. Não está errado, muito pelo contrário. Ser conservador é bom. Mas quando perdeu a região desses candlezinhos pequenos aqui junto, era para vender. E observa todo mundo. Mesma coisa, aqui, ó, venda. Aqui até fez o gancho também, mas aqui, ó, trabalhando abaixo, trabalhando abaixo. Sambi já está trabalhando abaixo da média. BBDC4 já está trabalhando abaixo da média. Quem não está trabalhando abaixo da média? BBAS3. Quem não está trabalhando abaixo da média do semanal é só BBAS. Então ela indica, isso aqui indica a maior força relativa de todos esses ativos. De todos, a maior força relativa está em BBAS. Tá? Então, vamos lá. Tudo aqui indica queda, não indica? Indica. Aqui também provavelmente vai cair abaixo do índice da média de 20. Sim, se o mercado financeiro continuar caindo, isso aqui vai cair também. Não tem como ela se salvar. Não tem como. Não adianta, não vai acontecer. Tá? Uma coisa contamina a outra, todo mundo se contamina. Exatamente esse é um dos motivos porque quando a gente fala em controle de risco, tá? A gente fala tem que diversificar. Não só diversificar em ações, mas diversificar em setores. Por quê? Quando um setor começa a ser afetado por problemas, todo mundo é afetado pelo problema. Uns mais, Uns mais, outros menos. Mas todos serão. Então, a probabilidade é que isso aqui perca a média de 20 e venha trabalhar abaixo da média de 20, igual todos os outros. Porém, e aqui que entra a força relativa. No primeiro repique do setor financeiro, em qual ação você gostaria de estar posicionado? A imensa maioria das pessoas vai falar assim, ou em B3, ou talvez aqui em BBDC, ou uma dessas três aqui. Ó. Por quê? Porque são as que caíram mais. E aí todo mundo vem assim, não, eu quero estar posicionado em uma dessas aqui porque elas foram as que caíram mais. Errado. Erradíssimo. Você quer estar posicionado na ação que caiu menos, porque ela é a que tem a maior força relativa. Então, no caso de o setor reagir, pode acontecer, isso aqui reagir, ao ver uma entrada aí qualquer de movimentação positiva, não interessa qual o motivo, né? Para a gente que é grafista, não interessa o motivo. Essa ação provavelmente vai ser a que vai bombar para cima muito antes de todas as outras. Isso é o conceito de força relativa. Agora, se a coisa se agravar no setor financeiro e piorar mesmo, em qual dessas ações você quer estar vendido? Aí as pessoas vão falar assim, eu quero estar vendido em BBAS, porque foi a que caiu menos. Por quê? Se ela caiu menos, ela ainda tem muito espaço para cair. Errou de novo. Não. Você quer estar posicionado naquela que caiu mais. Essas. Porque elas têm menor força relativa. É aquela conversa, quando o cara tá bêbado, caído no chão, qualquer empurrãozinho o cara desmonta. Você pega um cara fortão, lúcido, saudável, bom, tudo bem com ele, ele só deu um tropeção, tropeçou em alguma coisa e caiu. Você vai dar um empurrão nele, a chance dele se estoporar no chão é muito menor do que aquele bêbado fracote, caído, que caiu sozinho. Ele não tropeçou, ele simplesmente caiu, puf. A chance do bêbado cair de novo é muito maior do que o cara fortão que caiu por acaso. Botem isso na sua cabeça. É assim que se opera em termos de mercado. E as pessoas fazem justamente o contrário. Na hora de comprar, querem comprar essas, porque já caíram muito, então acham que são elas que vão recuperar. Aí na hora que o mercado recupera, isso aqui bomba e essas aqui não. Aí o cara, pô, sacanagem isso aqui e tal. Tá? Se vocês não sabem sobre isso, dá uma olhadinha aqui no canal. Nós temos falando de força relativa, vídeos, temos falando de beta, que é a mesma coisa. Olhem isso, tá? Olhem isso, é importante. O beta não é exatamente força relativa, mas ele passa a mesma ideia. Visto o setor financeiro, vamos para... Esse vídeo já está ficando muito, muito grande. Vamos ver seguradoras. Tá? Seguradoras não tem um setor separado, um índice só para elas, mas nós temos o setor financeiro que serve. Então vamos olhar as seguradoras do ponto de vista só semanal. Tá? Nós temos Sul América, tá? Sula 4, operando abaixo da média de 20. IRBR não conta, eu não sei porque que eu tenho IRBR ainda aqui, mas tudo bem. IRBR está aqui, ó, na sua morte natural. BBSE3 trabalhando acima da média de 20.
e PSSA3 também. Tá? Sula, força relativa ruim. E RBR, péssimo. Força relativa boa. Tudo isso aqui indica tendência de alta e aqui tendência de baixa. Vale a pena você escolher operar comprado? Aonde? Aqui? Não. Não, numa dessas, numa primeira oportunidade você compra. As que estão subindo. Ela já mostra, olha aqui, ó, tendência de alta, tendência de alta. Aqui, tendência de baixa. Ah, mas olha que candle maravilhoso o Campos que fez essa última semana. Qualquer oportunidade de venda, você vende. Porque a tendência é de baixa, cara. Tudo aqui indica tendência de baixa. O candle, olha o candle. Esquece a árvore, compadre. Olha para a floresta. Poxa, mas que árvore linda, fortuna, maravilhosa. A floresta está em chamas, pegando fogo. E o cara tá aqui olhando, olha que árvore mais bacana, mais linda, que espetáculo. Tá? E a floresta comendo fogo. Daqui a pouco o cara tá olhando para aquela árvore, daqui a pouco o fogo pega na árvore dele e acabou-se. Olhem a floresta, não a árvore. A floresta é o que te interessa. A árvore é um detalhe. Isso aqui é uma árvore no meio de uma floresta. Está caindo. Oportunidade de venda que aparecer aqui, você vende. A mesma coisa aqui. Subiu, oportunidade de venda, vende. E aqui? Aqui não, aqui ó, tendência de alta. Caiu, na primeira oportunidade você compra. Na primeira oportunidade você compra. É assim que a banda toca. Vamos ver, siderurgia e minério. Essa tem um setor próprio. Está aqui o IMAT, tá bem? Então a gente observa o IMAT e você vê de imediato. Aqui eu tenho até o índice de força relativa entre as próprias ações do IMAT, essas e aqui. Todas estão aqui embaixo. Eu também já expliquei isso num vídeo, como é que faz para montar esse negócio. Aí vocês têm que dar uma pesquisada no canal. Então o IMAT está confuso, porque ele tá, a média de 20 está subindo. Porém, ele fez um topo e agora fez esse topo um pouquinho mais alto que o outro, mas perdeu a região do fundo. Tá vendo? Aquele, para falar a verdade, ele não perdeu. Perdeu. Perdeu, mas voltou. Então ele perdeu esse fundo aqui. Isso indica que essa tendência de alta ficou extremamente fragilizada. Tendências de alta não podem perder o topo e o fundo anterior. Se perder, você fica enrolado. Então, nesse exato momento, tem uma subida? Tem. Mas eu fico contente para comprar isso aqui? Não. Por quê? Porque perdeu esse fundo. Aqui, eu vou começar a pensar o seguinte: se fizer um topo abaixo daquele ali, em qualquer nível, eu vou aproveitar isso aqui para vender. Ah, mas a média está subindo. Não interessa. Tá? E aí você observa que outros ativos estão fazendo mais ou menos a mesma coisa. GGBR foi lá, fez um topo, perdeu aquele fundo. Mesmo princípio. Uzi Minas. Uzi Minas está muito ruim porque ela já vem caindo. Aqui, ó, tendência de baixa, qualquer subida, oportunidade de venda. Olha aqui, ó, subiu, oportunidade de venda, cara. Tá? CSNA não. Ela vem fazendo uma movimentação diferente dessas aqui. Subiu. Ela vinha subindo num always in long, tá aqui, ó, para vocês verem, tudo subindo sem titubear. Fez um recuo, quando dá a oportunidade de compra, foi aqui, era compra. Por quê? Porque não tem nada indicando venda. E aqui, Goal está fazendo a mesma coisa, que é tanto que o IMAT como o GGBR subiu, fez um topo, perdeu esse fundo aqui intermediário. Não podia perder, perdeu, mesmo com esses candles aqui, que o pessoal fala, então agora é hora de comprar. Não, eu vou começar a buscar ativamente possibilidades de venda. Até que alguma coisa me prove que isso aqui mudou. Tá? Por enquanto, nessa fase aqui, eu estou pensando nisso. E a Vale, nós já analisamos. A Vale no semanal deu oportunidade de compra. Por quê? Porque ela não perdeu o fundo anterior. Ela veio, parou no nível e subiu. Tá? Posso aplicar esse mesmo princípio aqui? Cara, eu acho que aqui perdeu. Mas você pode pensar em aplicar. Só que aqui, ó, observa que ela não perdeu a média de 20 também. Aqui perdeu, ali perdeu. Isso é significativo. Tá? Então, o que aconteceu em Vale, que talvez por microns tenha perdido ali, eu não considero que perdeu visualmente, mas a média de 20 está por baixo. Então isso aqui é diferente daquilo. Aqui perdeu, visualmente eu consigo ver que perdeu, e perdeu a média de 20 também.
A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Então eu não ficaria contente nessa. Essa aqui é uma posição que não acho que seja uma posição de compra. Não acho que seja uma posição de compra. Aqui é a posição de compra e aqui também. Foi, né? Já durante a semana. E se continuar subindo? Se continuar subindo é posição de compra. Você está comprado, é para comprar, né? Para manter no trade. Aqui, observar aos poucos para perceber uma oportunidade de venda. Porque esses ativos já mostraram fraqueza nas suas tendências anteriores. Se romper aqui em cima, a coisa muda. Mas até romper aqui em cima, enquanto estiver nesse meião aqui, eu fico temeroso de operar do lado comprador. Vamos ver. Índice de consumo. Vamos lá, Profit. Isso, tu consegue, meu filho. O Icom, péssimo, né? Caindo desbragadamente, toda subida e oportunidade de venda, e aí todo mundo no setor mais ou menos igual, né? Marfrig, venda. PK, venda. Ainda vem um balanço ruim. PK. Quando você começa a ver balanço de supermercado ruim, é porque a situação não tá boa, galera. A última coisa que a galera corta nas compras é comida. Né? Você só começa a reduzir nas compras quando você já reduziu tudo mais que podia. Tá? Se o pessoal começou a reduzir compra de supermercado, atenção. Bom, PK teve um balanço ruim e tal, perdeu isso aqui, venda, já vinha em tendência de baixa e tal. JBS então nem se fala, né? Aqui o troço é só para baixo, né? Para baixo, para baixo, para baixo, subiu, oportunidade, tá subindo. Oportunidade de quê? De venda. O primeiro sinal de venda que der aqui, eu quero vender. Pô, Campos, mas já caiu tanto, você não quer comprar? Não, eu não quero comprar. Enquanto tiver tendência de baixa, eu quero vender, 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 vender. Apareceu uma oportunidade, eu quero vender, vender, operar vendido. Deixa de ser Zé Comprinha. Para de procurar toda oportunidade, um fundinho. Ai, aqui então já dá para comprar, né? Não, você só quer comprar porque você não sabe vender. Por isso que você está desesperado para comprar qualquer oportunidade, porque você não sabe vender, cara. Acredite, existe o lado vendedor no mercado. Tá? Então, aqui ó, subiu, primeira oportunidade de venda. Você pega aqui, ó, Carrefour, mesma coisa. BR Foods, mesma coisa. Setor, venda, bife, venda. Bife ainda teve aqui um gap, mas aqui já muda um pouco. Ó, bife, para não dizer que todo o setor está no mesmo jeito, esse aqui está um pouco diferente. Quedas, 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 gap na região de suporte. Isso aqui, tá, com volume alto, isso aqui tem cara de gap de exaustão. O movimento já vinha acontecendo há algum tempo. Região de suporte, gap, aqui muda um pouco. Todos os outros não tem isso. Aqui tem. Então, bife especificamente tem cara de exaustão. Exaustão quer dizer que acabou a queda para todo sempre? Não. Mas te dá a oportunidade de pensar em potencial compra. Mas fiquem atentos. Agora, se perder esse fundo, já era. Tchau, benção e continuo vendendo. E aqui a Ambev também não vem bem. Mas a Ambev especificamente, eu quero mostrar a Ambev especificamente porque o povo vinha falando isso aqui no diário. Houve tempos que a Ambev era assim, né? Coisa boa. Eu vim falando muitas vezes de um alargamento aqui. Tá? Aqui não vai aparecer muito bem, mas aqui tem um alargamento. Tá? O alargamento tá lá em cima e tá aqui embaixo. O alargamento estava aqui, tá nessa região aqui, nessa linha aqui. E nós mencionamos sobre isso várias vezes ao longo do último mês. Por quê? Porque as pessoas vinham transferindo para a Ambev aquilo que aconteceu nas Americanas. Por presumirem as coisas, as pessoas perdem dinheiro. Muita gente ficou traçando, a Ambev vai desabar porque tem aquele mesmo tipo de manipulação contábil que teve na Americanas, tem aqui também. Sem absolutamente nenhuma evidência para isso. Sem nenhuma evidência, administrações diferentes, empresas diferentes, tudo diferente. E aí o povo vinha aqui acreditando na venda, socando na venda. Nós mencionamos isso, se vocês olharem os vídeos que tem aí no canal, tem a Ambev, procura por Ambev, e tal, e vocês vão ver que nós mencionamos muito aqui, falamos, cara, isso aqui é região de compra. Por que é região de compra? Porque isso é um alargamento. O alargamento passa aqui e o alargamento passa aqui embaixo. Tá? Então,
Fundo de alargamento é região de compra. Alargamento é difícil de operar. Por definição, ele é difícil de operar. Mas, especialmente por ser um alargamento com indução midiática de que havia possibilidade de fraude nessa empresa, era compra com certeza. E ó, o resultado está aqui. Quem comprou se deu bem. Então, faço questão de mostrar isso. Quem tiver dúvidas a respeito, olhe os vídeos que nós postamos e vocês vão ver que as compras foram indicadas aqui, ó. Não, indicadas não, porque eu não dou call, né? Mas falando sobre isso aqui. Embaixo. Não tinha esses candles. E aí vocês vão ver que pensar de uma forma diferente daquela que a média das pessoas físicas pensam, dá lucro. Elétricas. O Profit resolveu ficar lentinho agora, não sei porquê. Tá aqui o índice de elétricas, tá? Operando abaixo da média de 20, topos e fundos descendentes. Então, isso é uma tendência de baixa. O índice geral, o IBOV, está caindo. O índice das elétricas está caindo. Em tendência. Isso aqui é uma tendência de baixa. Tá? Aí você tem aqui a INBR, que fez esse candle. Por que ela fez esse candle? Isso aqui é dado por uma notícia. O volume, a notícia do potencial fechamento de capital. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso. Dá uma olhadinha, quem quiser. Tá? INBR 3, para ver o que a gente fala sobre esse assunto aqui. Mas isso aqui é uma notícia específica de fechamento potencial de capital pelo controlador, pagando um ágio de 20% pelo menos sobre o preço do fechamento de quinta-feira. Por isso que deu essa movimentação. Se não fosse isso, essa notícia, e ontem, o dia especificamente de ontem, esse aqui não teria acontecido. Tá? Mas o ativo, esquecendo o dia de ontem, ele vem operando abaixo da média de 20. TAI, que é uma ótima empresa. Observa a diferença de força relativa dela em relação ao próprio índice setorial. Ela vem operando acima da média de 20. Tá? ENGIE 3, um ativo difícil de operar, muita volatilidade nesse ativo. Eu não gosto desse ativo. Mas operando abaixo da média de 20. EQTL3, que é uma ótima empresa, também, infelizmente, já trabalhando abaixo da média de 20, de acordo com o restante do setor, exceto TAI. Tá? CPF 3, ó, operando abaixo da média de 20, região de suporte. E aqui também a CEMIG, que é uma ótima empresa, vem trabalhando, tem um canal de alta na CEMIG, no diário, vem trabalhando já abaixo da média de 20 também. Onde que você pensaria em comprar primeiro, se tivesse oportunidade e houver qualquer sinal de recuperação do setor? TAI. Seria a minha primeira empresa para comprar. A que eu mais pensaria em comprar, TAI. E a que eu mais pensaria em vender, CPFE 3. Talvez junto com a EQTL aqui, juntas. Tá? Mais ou menos no mesmo padrão. Por quê? Porque elas são as que têm a pior força relativa. Para a gente ver aqui, petroquímica, que não tem um setor específico, entra o IMAT também, nós vimos o IMAT já, tem aqui PRIO, nós falamos, tem inclusive outro, eu devo ter feito uns 20 vídeos sobre PRIO nos últimos 2 meses. Por quê? Porque era muito óbvio que aqui dava para vender, cara. É mais ou menos igual Vale. Cara, é importante ter esse tipo de visão. Senão vocês vão perder dinheiro constantemente. Prio era óbvio que tinha que ser vendida nessa região aqui em cima. Óbvio. E eu estava vendo dinheiro, quero comprar, já é um preço bom para comprar. Pelo amor de Deus, não era um preço bom para comprar. Tinha um alargamento aqui no diário, ó. Vamos no diário. Aqui tem um alargamento, tá? Cadê? Aqui tem um alargamento, pá. Pô, aqui é a região de alargamento. Você não compra alargamento, pelo amor de Deus. Como na Ambev, você não vende alargamento. Região de fundo, né? No caso aqui é topo, na Ambev era região de fundo. Você não faz isso. É tolice. Aí se você fala, pô, mas eu queria ter comprado de qualquer jeito. Tá bom, aí quando fez essa movimentação e fez um topo mais baixo que aquele, você fala, pô, agora eu desisti, né? Não, tava cheio de gente perguntando todo dia, e aí, já dá pra comprar PRI? Já dá pra comprar PRI? Compra o troço assim, não, gente, pelo amor de Deus. Você gosta de pegar dinheiro e torrar, tacar fogo no dinheiro? Pelo menos pega o dinheiro e vai num cassino, cara, vai num bingo, vai em algum lugar, que pelo menos você vai se divertir fazendo isso. Ao invés de passar só sufoco vendo esse troço aqui. PRI voltou aqui no suporte. Tá? Vou voltar para o semanal. Então, PRI
que vinha fazendo sua movimentação, chegou na região de suporte, entrada de pressão compradora. Isso indica que a coisa vai parar aqui? Não, não quer dizer que a coisa vai parar aqui. Mas ela vem numa tendência de alta. Tá? Então ela vem numa tendência de alta. E qual era o topo anterior? Esse foi perdido. Qual era o fundo anterior? Esse foi perdido? Não, foi violado. Então a tendência de alta persiste em Prio. Apesar disso aqui, a tendência de alta no semanal de Prio persiste. Logo, se romper aqui em cima é compra. Ok? Então muita atenção aqui. Eu fiz inclusive alguns trades em Prio. Não foi ontem, foi tem uns 2 ou 3 dias, já não lembro mais. Todos eles aventando aumento, subida de preço em Prio e também volatilidade. Aqui tinha trade de volatilidade. Petro nós já analisamos. Né? 3R, né? Isso aqui devia mudar para 3R, cara, porque RRR é nomezinho ruim. Sofreu muito essa semana, aliás, o setor todo sofreu por conta do anúncio do governo de um novo imposto. Então, o setor foi penalizado, quedas brutais, como a PRI chegou a cair 9% no dia. Essa aqui também, acho que não foi no mesmo dia, mas foi no dia seguinte, caiu também uns 8, 9%. Foi intenso, o setor sofreu penalizado direto nas exportadoras, nas exploradoras e exportadoras de petróleo, foi mais forte. Observa que o IMAT, que é o índice setorial disso aqui, está trabalhando abaixo da média de 20. E aqui nós temos PRIO trabalhando abaixo da média de 20, mas com potencial de subida porque não perdeu o fundo. A 3R já trabalhando abaixo da média de 20, mas não perdeu esse fundo. Topo mais baixo que o anterior, mas não perdeu esse fundo. Se perder, vira para a tendência de baixa. Cuidado. Aqui mantém tendência de alta, mas não perdeu também. Violou, mas não perdeu esse nível. Topo mais baixo que o anterior. Se perder aqui, ó, perder, tem que fechar. É a tendência de baixa. Tá? A raiz, Raisen, né, que eles falam, Raisen 4. Isso aqui está muito ruim. Observa que enquanto a Prio está fazendo isso, tá, e a REC está fazendo isso, tal, essa aqui já vem caindo há um tempão. Tá muito ruim esse negócio aqui. Força relativa, das piores do setor, junto com o Cosan. Tá? Isso e isso são aquelas que você pensa assim, ó, se eu tiver que, e a BRK também aqui, se eu tiver que vender, onde que eu vou vender? Prio? Não. Poderia aqui, porque tinha uma situação muito específica. Mas vamos dizer que o setor comece a piorar todo mundo. Todo mundo começa a perder esses fundos que eu falei. Onde que eu vou vender? Petro? Não, vou vender a Raiz. Ou o Cosan. Por quê? Porque já tá ruim, velho. É aquele negócio, porra, a casa já tá desabando. Se eu der uma martelada, ela desaba de vez. Essa é a ideia. Tá? Agora, e se o setor virar, começar a reagir forte, onde que eu vou procurar botar minha grana? Aonde? Pô, principalmente aqui em Prio. Tá? E Petro, por incrível que pareça. As duas estão trabalhando acima da média de 20. No primeiro momento de reação desse setor, é aqui que vai vir a reação. Não vai ser aqui. Não vai ser aqui. Tá? O GPA vem trabalhando acima, mas ela vem trabalhando num range muito longo. Se vocês olharem, isso aqui ó, é um range muito longo. É difícil aqui fazer trade, porque não é um trade, para o semanal não é muito amplo, e ela está num range. Tem que romper. Ela tem que romper isso aqui antes da gente fazer alguma coisa. Setor de construção. Se o Profit ajudar. Ainda hoje ele consegue abrir. No setor de construção, nós temos. Tem que botar isso aqui menorzinho, né, meu filho? Ah, dá pra ver. É apertadinho, mas dá. Vamos botar. Onde que eu vou botar? Oh, meu Deus. Ah, é muito gráfico, eu não consigo. Tá, vamos botar aqui nesse cantinho, aqui em cima. Tá, então nós temos o setor de construção que vinha mais ou menos estável. Tá estável aqui, perdeu uma congestão. Se você olhar aqui, isso aqui é uma congestão. Perdeu essa congestão. Perdeu a congestão, a média que vinha mais ou menos horizontal apontou para baixo, índice para baixo. Não há dúvidas sobre isso. Índice geral, Ibovespa, está para baixo, não está? Tá. Índice setorial, está para baixo também. Isso aqui é o diário, tá? Aí você olha e fala, tá baixo, tá baixo, tá baixo, tá baixo, tá baixo, tá baixo, tá abaixo. Tem uma aqui que tá destoando, tenda. Aí você fala, poxa, mas tenda está indo bem. Tenda está indo bem, mas ela está nesta outra congestão. Deixa eu afastar um pouquinho.
Estava aqui ó, nessa região e não conseguiu romper. Força relativa melhor do que o resto da galera, mas mesmo assim, complexo, vinha na mesma congestão e perdeu aqui, mas não perdeu ali. Aguardar. Caso o setor comece a favorecer, essa aqui é a primeira que eu quero comprar. Mas no geral do setor, é vendedor. Mas vamos ver o semanal, que é o que nos interessa. No semanal, a coisa já vinha pior, tá? Vinha aqui, a média de 20 empurrou o troço para baixo, socando para baixo, socando para baixo, socando para baixo, para baixo. Tá? Aí, aqui para baixo também. Aí nós temos aqui atrás a DIR 3 trabalhando acima, a DIR 3 trabalhando acima da média de 20 no semanal, e a Cirela com dificuldade, mas também. Tá? Então são as duas com melhor força relativa. O resto, cara, o resto é. Olha isso, cara. Olha isso aqui. Tá? Onde der sinal de venda aqui, é venda mesmo. Não tem conversa. Tá? E essas três trabalhando com dificuldade acima da média de 20, mas a média de 20 já apontando para baixo. Para baixo, para baixo. Já apontando. Tudo está apontando para baixo. Não está bom o setor de construção. É improvável que fique bom num prazo mais curto. Tá? Qualquer sinal de subida nos dá uma forte oportunidade de venda. Mas aonde eu não vou vender primeiro? Quer dizer, se eu tiver que escolher vender, aonde eu não vou escolher? Tenda, DIR e Cirela. Aonde eu vou escolher vender? TRIS, JHSF3, MRV, tá? Exetec, tudo isso aqui é sinal de. Tudo aqui é mais fácil de vender do que essas. Ou melhor, mais fácil de dar certo a venda. E é isso, galera. Então, o que eu tinha para falar era isso. O vídeo acabou ficando um pouco comprido, mas eu espero que seja amplo o suficiente para trazer conhecimento para todos, dentro da minha visão de mercado. Lembrando que nada nesse canal é call, a gente nunca dá call, jamais, nada tem call. A gente só mostra a minha visão de mercado para que vocês possam analisar, ver se a visão de vocês de mercado concorda com a minha ou não, e que vocês tomem as suas próprias decisões. Tá? Para ajudar nisso, eu tenho esses livros todos disponíveis para venda no Clube de Autores. Quem tiver interesse, dá uma força para o canal e aprende um pouco mais aprofundadamente as coisas que a gente fala aqui. Um ótimo dia para vocês, um abraço, bom fim de semana, tchau.